Yo, what up? E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Eric e neste vídeo a gente vai falar sobre o título deste filme ao qual eu assisti ontem por causa de um podcast que eu escutei e por causa de um documentário que eu havia assistido há muito tempo chamado Do You Speak American? E que é uma sugestão que eu vou deixar aí embaixo nos comentários todas as referências e os links dessas coisas que eu assisti, que eu estudei, que eu li. Esse documentário, ou documentary, se você preferir, pode jogar fora esse T ali. Esse documentary que eu assisti há muitos anos, ele vai ali mostrando, o nome dele já é bem político, né? Do you speak American? A gente tem uma entonação que sobe, uma rising intonation, né? Todas as perguntas cujas respostas terão sim ou não, a entonação sobe assim no final. Então não vai ser do you speak American, vai ser do you speak American, do you speak American. E aí eles já estão chamando o inglês ali dos Estados Unidos de American. E isso é muito interessante para nos mostrar que uma língua como a língua inglesa, que é uma língua polissêmica, assim como a língua espanhola, que significa uma língua polissêmica ou policêntrica? É uma língua com mais de um centro de referência, que vai ter um padrão ali diferente. Por exemplo, um exemplo disso, a gente tem ali a letra Z nos Estados Unidos, que é Z, e ali na fronteira com o Canadá para cima já é Z. Entre outras coisas, no Canadá se escreve de um jeito, e nos Estados Unidos de outra. A palavra, por exemplo, cor, né? Que vai ter um UR ali na escrita canadense, que é baseada na escrita inglesa, e nos Estados Unidos, por causa do Merriam-Webster, um beijo para ele que facilitou, que eu acho que aquele U é realmente desnecessário, é COLOR, sem aquele U ali. Então, querendo dizer que basicamente em cada lugar que se fala a língua inglesa ou a língua espanhola haverá alguma instituição ali reguladora do idioma e que vai ter suas características próprias. E a gente está falando da língua inglesa, que é essa língua franca do momento, que é essa língua que a gente usa para ter o nosso passaporte para liberdade, para viajar, para produzir ciência, para uma série de coisas, para se comunicar, para criar pontes, mais pontes e não barreiras com as pessoas. Só que para quem está nesse rolê de aprender inglês americano, e eu quero deixar isso bem claro aqui, esse inglês que a gente confortavelmente está chamando de inglês americano, que não é uma coisa homogênea, que tem trilhões de sotaques, eu assisti a esse filme chamado Sorry to Bother You. E aí, por causa, como eu volto a dizer, desse documentário do You Speak American, que eu conheci o professor de linguística John Baugh. E aí ele fala sobre o language profiling, que é uma coisa muito triste, que eu vou deixar aí uma entrevista dele explicando com mais detalhes. E aí eu quero mostrar para vocês uma coisa que é impossível para um professor de idiomas ensinar o idioma fingindo que ele está falado no éter, que ele não é falado por uma sociedade, ainda mais a sociedade americana, que tem todo esse rolê com escravizar as pessoas, blá, 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 blá. Então a gente convive, infelizmente, queiram vocês ou não, a gente convive com esses resquícios desse pretérito que não quer nos abandonar. E o language profiling tem muito a ver com isso. Mas, bem a grosso modo, não é só isso. O professor descobriu que quando ele ligava com acento, com sotaque, com a prosódia do Ebonics, do AAVE, do falar dos negros nos Estados Unidos, e aí fica aqui interessante para vocês pensarem naquele episódio do Everybody Hates Chris, do Todo Mundo Odeia o Chris, em que a Rochelle tem aquela secretária eletrônica e ela deixa uma mensagem gravada e alguém liga, a amiga dela diz para ela no dia seguinte: olha, eu tentei te ligar, mas me atendeu uma branca. E aqui no Brasil a gente não entende a piada, não entende a piada porque a gente não tem esse background, essa coisa que como eles têm lá, como os negros falam com uma prosódia, com uma musicalidade, até com uma gramática diferente da maioria dos brancos. Tá? Tem isso que acontece ali, só que também não posso falar os negros, porque, por exemplo, uma criança negra adotada por pais brancos, ela tenderá a falar como eles, certo? E aí a gente poderia falar sobre o ato de resistência, que é você como ser minoria lá nos Estados Unidos, porque aqui a gente não é minoria,
os negros, mas lá nos Estados Unidos, como é um ato de resistência você manter essa prosódia e esse sotaque num lugar que está te discriminando por isso. Voltando ao pro professor John Baugh aqui, ele descobre que quando ele liga para tentar alugar uma casa com aquele sotaque com aquela prosódia, com aquela sonoridade, com aquela musicalidade típica dos negros ou dos latinos, ou enfim, de qualquer pessoa que não fale a variedade urbana de prestígio, o inglês padrão falado majoritariamente por pessoas brancas, ele tinha negativas, rechaços, as pessoas não queriam alugar quando ele tinha esse sotaque. Né? E aí quando ele falava com o sotaque, que é o que ele fala, né? Ele fala inglês padrão e tal, aí ele tinha mais pessoas que queriam alugar para ele e tal. E aí daí que surge dessa experiência dele, ele transformou numa teoria, que é o language profiling. Seria muito próximo ao nosso preconceito linguístico, que é uma coisa que acontece no Brasil, que é uma coisa que também acontece na Espanha, enfim. O que eu quero dizer para vocês aqui é que é impossível um professor de idiomas ou o aluno mesmo que está entrando nesse empreendimento vitalício, que é aprender inglês ou espanhol, que são idiomas policêntricos, pluricêntricos, que a gente não fale sobre essas coisas. É impossível. Senão vamos supor que aqui está todo o quadro e você pega metade dele. Metade não, você pega uma parte dele apenas. Você está vendo uma parte, não um todo. Então, a fim de que a gente entenda como a sociedade americana funciona, a gente inevitavelmente vai ter que falar sobre política, sobre o sul dos Estados Unidos, a escravidão, a gente vai ter que falar sobre isolação de uma etnia, e enfim, tudo isso. Eu queria entrar em detalhes aqui, mas eu não vou poder. Então, eu vou deixar essas dicas aí para vocês, essas referências e esses links. E aí lá no filme Sorry to Bother You, ele tem que, para ele ser bem sucedido nas vendas no telemarketing, ele acaba e eu não assisti ao filme em português porque não faria, eu já imaginei que não faria sentido, só que eu talvez estou falando aqui da boca para fora, mas não vai fazer. Mesmo que exista uma versão, não vai fazer porque não vai fazer sentido para nossa cultura aqui. Então, assistam ao filme em inglês e aí vocês veem lá como que quando ele fala com a voz de branco, né, usando a white voice dele, como que ele maximiza as chances de ser mais bem recebido pela galera que está querendo comprar e tal, e aí ele tem mais sucesso e não sei o que, e aí isso me lembra também o tal do code switching que muitos negros acabam falando, que quem assistiu aquela série Sex Life lá, que eu detestei, inclusive, mas enfim, não é sobre isso. E aí tem um momento num episódio que a amiga negra da protagonista, ela fala sobre o code switching, que seria mais ou menos ser um camaleão linguístico, ser bilíngue dentro do teu próprio idioma e você pegar e mudar o teu jeito de falar para que você, sei lá, não seja discriminado, para que você consiga talvez uma vaga de emprego, para que você seja visto mais seriamente. Aí me lembra as mulheres também que recebem muita crítica lá nos Estados Unidos por causa do uptalk, que é falar assim, sabe? Ou por falar desse jeito aqui, como a Kardashian fala, que é com essa ressonância um pouco mais baixa da voz, que eles chamam de vocal fry. Então, é impossível a gente aprender um idioma pensando que a gente vai aprender só pronúncia, só gramática, sem a gente pensar, olha, isso aqui é falado assim, desse jeito, em tal momento, por trás dessa palavra que tem essa conotação, então é impossível. Então, inevitavelmente, o professor que se pretende ser um bom professor, ele basicamente não vai estar mais te ensinando o idioma em si, ele vai estar falando sobre aquela sociedade, e inevitavelmente, consequentemente, ele vai ter que falar sobre política, sobre temas que são mais ou menos desconfortáveis para o aluno, e o aluno, se ele quiser realmente entender aquela cultura, porque é impossível, o idioma não existe, o que existe é uma sociedade, uma nação, um país que fala aquele idioma e nunca de forma homogênea, por mais pequeno que seja o país. Então, é isso. E aí, sobre eu deixar o melhor para o final aqui, que é sorry to bother you, né? A gente tem aqui duas vogais igual, né? Sorry, ou então sorry com O ou com A. Sorry, 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 eu prefiro falar assim.
sorry to bother you. E aí vocês estão vendo que o meu to, desculpe te incomodar, o to ali é a preposição, ela é reduzida, curta, ela é uma function word, e pelo fato de ela estar entre o som de duas vogais, eu falo sorry to bother you. Aí eu tenho o som do TH vozeado, vibração das cordas vocais, entre os dentes, interdental, bother. Então eu posso falar bother com A ou com O. Eu prefiro falar com A, então sorry to bother you. Sorry to bother you. Sorry to bother you. Se vocês assistirem ao filme, vocês vão entender por que ele fala desculpe te incomodar. Então é sorry to bother you. E a gente tem aí o T transformado nesse R, nesse flap T, porque ele está entre o som de duas vogais. Então a gente vai ter sorry to, né? Duas átonas aqui. Bother you. Sorry to bother you. E aí precisa desse contraste rítmico também. E aí meus vídeos, há muitos meses, eles já se tornaram uma coisa assim. Preciso falar desse jeito? É claro que não. Se quiser se quiser, pode. É mais ou menos isso. Então, não precisa falar sorry to bother you. Se você não conseguir falar sorry to, que é muito difícil fazer essa transição do R retroflexo, a língua se fazendo uma flexão para trás, de repente tacando um R ali. Sorry to bother you. Sorry to bother you. E aí é assim que vocês vão ouvir ele falando lá no filme. Assistam ao filme, é muito interessante. Se você não entendeu o filme, então você provavelmente não está entendendo a sociedade na qual a gente está, e sobretudo os Estados Unidos e a ideia de desenvolvimento que eles gostam de vender pra gente, tá bom? Se vocês verem uns dados aí dos Estados Unidos, é algo que a gente acaba colocando em xeque, toda essa questão de, nossa, os fodões e tal. Mas é isso, sorry to bother you, e eu espero que vocês façam muito bom uso das referências da Rochelle, do Language Lifting, do Language Profiling, e que vocês assistam, escutem os podcasts do professor John Ba, e que vocês se apropriem desse conhecimento para vocês não só falarem o idioma e sem entender os mecanismos, as estruturas da sociedade por trás desse idioma, certo? Então é nessa, peace out, see you guys next video.